ouvintes. Pois é, essa foi a sinalização dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em entrevista, em conversa com a Folha de São Paulo, com o jornal Folha de São Paulo, em que ele disse a seguinte frase, que ele não tem interesse em ter nenhum tipo de relação com o deputado Lindbergh Farias, que é, portanto, líder do PT na Câmara dos Deputados. Essa frase foi encarada por Lindbergh Farias, claro, e também por lideranças de centro, por líderes próximos a Hugo Motta, como uma sinalização de rompimento do presidente da Câmara com o líder do PT, ou ao menos um afastamento do líder do PT. Vamos lembrar que Lindbergh Farias e Hugo Motta já vêm tendo uma relação estremecida há vários meses, desde que Hugo Motta decidiu pautar a derrubada daquele decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Lindbergh, então, liderou uma revolta, uma espécie de revolta, de resistência ali na Câmara dos Deputados a essa derrubada de decreto. E, posteriormente, Lindbergh também liderou protestos contra a proposta de emenda à Constituição, que era chamada de PEC da blindagem, que pretendia proteger os deputados e senadores de processos judiciais. O novo embate entre Lindbergh Farias e Hugo Motta, presidente da Câmara, se dá aí no cenário do projeto de lei antifacção. Para a gente recapitular, na semana passada, a Câmara aprovou esse PL antifacção que prevê aumento das penas para presos e condenados, para quem integrar organizações criminosas, aumento de penas que pode chegar a 40 anos de prisão, por exemplo, para quem cometer homicídio, a 20 anos de prisão para quem cometer sequestro, aumenta também as penas de roubo, furto e também prevê punição para quem fundar ou até mesmo se associar ou auxiliar integrantes de organizações criminosas. Esse projeto, que foi relatado na Câmara por Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, que chegou a se licenciar para relatar essa matéria na Câmara dos Deputados, o que gerou grande revolta no Palácio do Planalto, na base governista também. E o governo, mesmo depois de diversas mudanças que Guilherme Derrite fez no texto, o governo continuou protestando, principalmente contra uma mudança que foi feita no direcionamento de recursos que são obtidos por meio de apreensões nas operações e investigações envolvendo Polícia Federal e polícias estaduais. Esse direcionamento foi feito por Derrite no último relatório dele. Foi mantida uma separação, uma espécie de repartição dos recursos entre polícias estaduais e a Polícia Federal, e o governo não concordou com isso. Acha que o direcionamento desses recursos tem que sim acontecer apenas para a Polícia Federal. E depois dessa fala de Hugo Motta, que ele não tem nenhum interesse em manter relações com o líder Lindbergh Farias, ele disse, o líder Lindbergh Farias foi, é claro, para as redes sociais, numa briga que ocupou as redes sociais dos dois, e ele disse o seguinte, que considera imatura a posição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que política não se faz como clube de amigos e que as posições políticas dele são transparentes e previsíveis, que ele sempre atuou de forma clara e com posições coerentes, nunca na surdina e erraticamente. Ele disse o seguinte ainda, se há uma crise de confiança na relação entre o governo e o presidente da Câmara, isso tem mais a ver com as escolhas do próprio Hugo Motta, que o próprio Hugo Motta tem feito. Depois, inclusive, Lindbergh Farias conversou com a imprensa lá na Câmara dos Deputados e ele ressaltou justamente que ele, como líder do PT, ele tem o dever de se posicionar em relação a algumas pautas, que o PT, diferentemente da liderança do governo, nem sempre está envolvido na articulação de matérias, mas pode muitas vezes ir sim para um confronto em relação a matérias que a esquerda discorda. E que ele disse que isso é muito natural. Para ele falou que nada muda, porque ele nunca foi amigo do presidente da Câmara e que ele sempre manteve, portanto, uma relação institucional com Hugo Motta e que para ele nada mudava. Mas é claro que a fala do presidente da Câmara incomodou e muito a esquerda e também o Palácio do Planalto. A ver se nos próximos dias isso vai ter um reflexo nas negociações entre o Palácio do Planalto e o líder e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ou se essa briga vai ficar apenas entre Lindbergh e o presidente Hugo Motta.
Por quê? Por enquanto, o Hugo Motta mantém uma boa relação com o José Guimarães, que também é do PT, e é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Boa relação também é mantida com Gleisi Hoffmann e também indiretamente com André Siciliano, que é secretário de Gleisi Hoffmann, secretário ali das Relações Institucionais do Palácio do Planalto. Agora, só para a gente pontuar por último, o PL antifacção já está no Senado Federal, relatado por Alessandro Vieira, deve ter uma audiência pública nesta semana e na semana que vem esse projeto vai ser pautado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e já deve ser votado também no plenário do Senado.